nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque é realmente isso que nós estamos cantando. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Realmente isso, tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Foi muito bom que o Dunga foi conduzindo a oração da manhã para sepultarmos com Jesus sepultado no dia de hoje, neste sábado santo, sepultar com Ele esse homem velho, essa mulher velha que há dentro de você, sepultar junto com Jesus na sepultura dele aquele pecado característico que faz você pecar. A graça que o Senhor quer nos dar agora, nesta manhã, esta guinada, esta mudança dentro de cada um de nós. Estou pedindo ao Senhor que nós tenhamos a graça de atingir o cerne, porque graças a Deus, o tema desse acampamento de Semana Santa já está atingindo o cerne. Você já sabe, até se você quiser pegar comigo, Romanos 5, versículo 19, Romanos 5, 19, aí está o lema, o tema do nosso acampamento. Com efeito, pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora, pela desobediência de um só homem, Adão. A humanidade toda tornou-se pecadora, assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Qual é a grande guinada que precisa acontecer dentro de nós? É esta: passar da desobediência para a obediência, passar da rebeldia para a docilidade, passar da rebelião para a submissão. Essa mudança, eu usei palavras diferentes, mas é sempre a mesma coisa: é a obediência, é a submissão, é a docilidade. Esta guinada que precisa ser dada dentro de nós. E para você perceber melhor ainda tudo aquilo que o Senhor quer dizer nesta manhã, vai comigo lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Há uma passagem impressionante aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Se você pega desde o começo do capítulo 15, você já vai percebendo que Deus mesmo mandou que eles fossem guerrear contra Amaleque, os amalecitas, que a gente encontra já lá no livro do Êxodo, quando o povo de Deus estava saindo, de repente se encontrou com os amalecitas tinham tudo para arrasar com o povo de Deus, e era uma batalha tão grave, tão importante, tão perigosa, que Deus pega Moisés, Arão e Hur, os mais importantes, Moisés principalmente, que era o comandante, Moisés que conhecia artes marciais, ele conhecia a arte de guerrear no meio dos egípcios, mas Deus pega Moisés com Arão, o sumo sacerdote, e Hur, e os manda lá para o alto do monte para rezar, e pega Josué, o mais jovem deles, para comandar o exército, para guerrear em terra com os amalecitas. Na verdade, um péssimo plano de guerra, mas foi com esse plano que Deus
desbaratou os amalecitas. Até você conhece muito bem, quando lá no alto do monte Moisés está rezando, o povo embaixo está ganhando, embora os amalecitas fossem muito mais fortes. Mas quando Moisés vai se cansando, e baixando o braço, e deixando de rezar, os amalecitas começam a ganhar, e o povo de Deus começa a perder. Até de tanto perceber isso, porque lá do alto do monte eles viam a batalha, de tanto acontecer isso, o próprio Moisés pede a Arão e Hur que façam assim. Moisés se senta sobre uma pedra, Arão e Hur ficam um de cada lado sustentando os braços de Moisés, para que Moisés fique o tempo todo de braços levantados, e para que Moisés reze o tempo todo. E porque Moisés foi rezando, até o entardecer, o povo de Deus venceu. Aqui mais uma vez, o povo de Deus se encontra com os amalecitas. Deus mesmo manda que eles vão e guerreiem os amalecitas, e mais ainda, que eles realmente arrasem, acabem com os amalecitas, que desde aquele tempo estavam armando ciladas para o povo de Deus. Deus precisava daquele povo, então Ele precisava de um povo guerreiro e um povo vencedor. Era preciso vencer naquele momento os amalecitas, era preciso vencer Amaleque, era preciso. E Deus disse para eles, depois da vitória, Deus já deu a certeza da vitória. Claro, tinham que guerrear, mas depois da vitória, não peguem nada dos amalecitas, pelo contrário, queimem tudo, incendeiem tudo. Na linguagem aqui da Bíblia, votem tudo ao interdito, quer dizer, acabem com tudo. Deus não queria que eles ficassem com nada dos amalecitas, e os amalecitas eram ricos. Os próprios guerreiros, quando iam para a batalha, levavam consigo os seus ídolos, que eram feitos de ouro, de prata, alguns até com pedras preciosas. Eram coisas preciosas, valiosas, e eles colocavam no corpo, colocavam debaixo das vestes, colocavam no cinturão, os seus ídolos, para terem a proteção dos seus deuses. E Deus já sabia que o povo de Deus ia ficar com o olho gordo, cheio de avareza, cheio de cobiça, de pegar aqueles ídolos que eram feitos de ouro, eram ídolozinhos pequenininhos, como imagenzinhas pequenas, não é? Eram de ouro, algumas até com pedras preciosas incrustadas. Deus já sabia que o povo teria a tendência de pegar e guardar para si. Deus não queria, primeiro porque eram ídolos, eram contaminados, e depois eram coisas dos amalecitas. Deus não queria que eles ficassem com nada, e deu uma ordem precisa, que não ficassem com nada, que acabassem com tudo, em outras palavras, que votassem ao interdito. O que é que foi que aconteceu? A batalha aconteceu, o povo de Deus venceu, e quando Deus se aproxima, Ele vê que o povo havia guardado ovelhas, bois, e pior, os guerreiros acabaram pegando os ídolos dos amalecitas. Deus ficou profundamente contristado, e contristado com Saul, porque Saul era o rei, o primeiro rei do povo de Israel. Deus fez com que o profeta Samuel fosse e ungisse Saul, e agora Saul havia desobedecido desse jeito. Até você encontra no versículo 10, 1 Samuel 15, versículo 10, onde diz a palavra do Senhor: veio então a Samuel: arrependo-me de ter feito Saul rei. Ele afastou-se de mim e não executou as minhas ordens.
Você vai encontrar lá embaixo, no versículo 15, Saul explicou a Samuel, né? Foram trazidos de Amaleque. O povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para imolar ao Senhor. O resto foi votado ao interdito. Mas Deus diz pela boca de Samuel o que está lá no versículo 19. Acompanha comigo. Porque não obedeceste à voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos. Despojos são as coisas que o povo vencido deixa. São os despojos. Porque não obedeceste à voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos, fazendo o... Por quê? É uma pergunta, né? Eu li mal. Por quê? Pergunta a Deus através de Samuel. Por que não obedeceste à voz do Senhor? E por que te precipitaste sobre os despojos, fazendo o que desagrada ao Senhor? Saul dá as suas desculpas. E veja, lá no versículo 22, Samuel dá a sentença de Deus, que é terrível. Acompanhe comigo. Samuel, porém, replicou: o Senhor, o que quer? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua palavra? Eu vou repetir: o Senhor, o que quer? O que o Senhor quer? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros, que é também sacrifício. 23, a rebelião equivale a um pecado de magia, que especialmente lá para o povo de Deus era um pecado hediondo. Deus não queria de jeito nenhum a magia, não quer também hoje, não quer também hoje. E nós estamos vendo a desobediência da humanidade. Vocês veem esses, não é mais um livro, né? São vários livros, além do filme que saiu, mostrando esse bruxinho, esse mágico, que encantou o mundo inteiro, justamente ensinando magia às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, e uma multidão de pessoas vai atrás e devora aqueles livros. Só o fato do sucesso desses livros, gente, não é pelo livro, não é pela história, é justamente pela sedução que as coisas do maligno têm. Eu não tenho dúvida nenhuma, é maligno isso. E o que está ensinando? Está ensinando magia, está ensinando bruxaria. Portanto, é algo de ligação direta com o inimigo. O inimigo está sendo ousado. Está sendo ousado. Desde o Antigo Testamento, Deus abominava a magia. Naquele tempo não se falava em bruxaria. Bruxaria foi uma coisa que veio depois. Mas nós podemos dizer da mesma forma, Deus abominava e abomina a bruxaria. Pelo contrário, o livro e o filme querem fazer ver que a bruxaria é uma coisa bonita, que não tem mal nenhum. Pelo contrário, consegue muitos bens, consegue muitas coisas bonitas, e é divertido, e é gozado, e traz uma grande aventura, é desafiante para levar crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres, levá-los à magia, levá-los à bruxaria. É o parênteses, mas para dizer, já no Antigo Testamento, Deus abominava isso. E o que Deus diz? A rebelião equivale ao pecado de magia, e a desobediência equivale ao crime de idolatria. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, de Samuel para Saul. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou, não és mais rei. Você imagina o que se passou com Saul? Foi como se um raio atingisse Saul da cabeça aos pés. Quando Samuel que havia ungido
Saul como rei. Samuel amava Saul, amava. Era o primeiro rei de Israel. Samuel tinha um cuidado especial. Samuel sofreu por causa disso. Ele falou porque Deus mandou. Tanto que você vai encontrar lá no último versículo desse capítulo, que é o versículo 35. E Samuel não viu Saul até o dia de sua morte. Samuel de fato afligia-se por Saul, porque o Senhor se arrependera de tê-lo feito rei de Israel. Samuel se afligia por causa dele, porque Samuel amava Saul, mas foi obrigado a dizer o quê? Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou, não és mais rei. Gente, isso vem dizer para nós a gravidade da desobediência a Deus, da desobediência à palavra de Deus. Veja o versículo anterior, veja esse versículo último aí. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Rejeitar a palavra do Senhor, rejeitar uma ordem do Senhor, rejeitar um mandamento do Senhor, rejeitar a lei do Senhor, é gravíssimo, tanto assim que Deus disse, através de Samuel, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou, não és mais rei. Diante disso, Saul sente, né? E Saul disse a Samuel, versículo 24, pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras. Foi porque temia o povo e obedecia a sua voz. Ele acabou obedecendo a voz do povo. É porque eu temia, eu fiquei com medo do povo e obedeci a sua voz. Peço-te, pois, que perdoes meu pecado e voltes comigo para que eu me prostre em adoração ao Senhor. Disse Samuel a Saul, não voltarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou, para que não sejas mais rei sobre Israel. Samuel voltou-se para ir embora, mas Saul segurou-o pela orla do manto, que se rasgou. Veja, Saul agarrou tanto o manto de Samuel, que ainda embora agarrou tanto, que o manto se rasgou. Porque Saul queria se agarrar ao manto de Samuel. Fica comigo, Samuel, fica comigo, eu pequei. Eu reconheço que eu pequei. Eu não segui a voz do Senhor, eu não obedeci a palavra dele, eu não fiz de acordo com a ordem dele. Então fica comigo e vai comigo até o Senhor, para eu me prostrar diante do Senhor. Me ajude a pedir perdão ao Senhor. Mas Samuel, por ordem de Deus, veja, Samuel amava Saul, amava. Mas por ordem de Deus, Samuel deve agir com dureza, e ele se afasta, e ele vai embora, o manto até se rasga, e Samuel não volta atrás. E continua aqui, versículo 28, disse-lhe Samuel, assim o Senhor arrancou de ti, veja, na hora que rasgou o manto, rasgou, assim o Senhor arrancou de ti hoje o reinado sobre Israel, e o deu a um teu próximo, que é melhor do que tu. E se você pega o capítulo 16, você já vê que Samuel é mandado para ungir Davi. Aí começa a história de Davi, que você bem conhece. Deus vai buscar o menino Davi, porque já tinha rejeitado Saul. Porque rejeitou? Por causa da sua desobediência. E vai buscar alguém que obedeça, e faz Davi rei. Daí você entende a gravidade da desobediência. Mas você pergunta, meu Deus do céu, por que a desobediência é tão grave assim? Deixa eu explicar, voltando lá atrás. Você se lembra que está lá no livro de Gênesis,
que Deus deu aos nossos primeiros pais o paraíso todo e os colocou no paraíso para cultivar, para ser o dono do paraíso e cultivar, portanto, melhorar ainda mais o que já era paraíso. Só que Deus dá uma ordem: você pode usar de tudo, pode comer de tudo, é tudo para ti. Deus disse a Adão: é tudo teu, somente aquela árvore, a árvore do bem e do mal, não deves comer do teu fruto, porque se comeres, morrerás. A gente pergunta: por que Deus deu uma ordem assim? É pelo seguinte, preste bem atenção, aqui está a chave de tudo. Por quê? Porque o ser humano é dependente de Deus. É dependente de Deus, porque o ser humano é criatura. Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, quer dizer, o máximo que Deus podia fazer a uma criatura, fez conosco, criaturas humanas, homem e mulher. Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Deus nos deu inteligência e ainda mais, Deus nos deu liberdade. Deus nos fez livres. Os animais não são livres, os animais seguem instinto. A gente tem a impressão que o animal é livre porque corre por aí. Não, mas o animal não tem liberdade de escolher. E Deus fez a nós, criaturas humanas, livres. Deus nos deu liberdade, a liberdade de escolher. Deus sabia que era um risco, era uma coisa muito complicada a liberdade, mas Deus preferiu dar a liberdade, embora fosse um risco, embora fosse um perigo, porque Deus queria a criatura humana, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Então Deus quis que nós fôssemos livres. Mas é claro, assim como uma criança é livre, era preciso dos cuidados do pai e da mãe, porque a criança é criança. Por isso que pai e mãe estão sempre cuidando, e é preciso que a criança dependa, é preciso que a criança obedeça o pai e a mãe. Gente, muito mais a criatura humana com Deus. Desde o início, a criatura humana sempre precisou de Deus, sempre dependeu de Deus. Eu diria assim como esses aparelhos eletrônicos todos que nós temos aqui, essas câmeras, esses microfones, você vê, estão todos eles ligados à energia elétrica. Um computador, que beleza que o computador faz hoje, ainda mais ligado à internet, que maravilha ele faz. A gente se comunica com o mundo através do computador em casa. Muitas vezes a gente pega até um notebook, né? E leva aquele computador pequenininho, uma linha assim, maletinha, leva para a escola, leva para cá e para lá. Mas ele está ligado à eletricidade. Se não é ligada no fio, ali existe uma bateria, portanto, ele precisa da energia elétrica. Se faltou energia elétrica, faltou tudo. Até os computadores têm defesas, porque de repente pode ser que caia a energia elétrica, acabe a energia elétrica, ele tem defesas, porque ele precisa da energia. Sem energia, até pode prejudicar tudo, pode perder tudo que está já no computador, pode até mesmo queimar e acabou o computador. Nós diríamos, a criatura humana é assim. Ela é a mais perfeita de todas as criaturas. Ela é imagem e semelhança de Deus. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Mas justamente por isso, pela perfeição a que Deus nos levou, era preciso, sempre foi preciso, e é preciso, e será preciso que a criatura humana esteja muito dependente de Deus, livre sim, mas ligada a Deus. Livre sim, mas seguindo as orientações de Deus. Nem é que Deus fica pegando a gente no colo o tempo todo, amarrando a gente. Não, Deus faz como a gente faz com uma criança que aprendeu a engatinhar, que aprendeu a andar. Até é a alegria do pai e da mãe ver a criança andar para cá, para lá, subir, descer, pegar coisas.
É uma alegria para pai e mãe ver isso. Para Deus também é uma alegria ver o homem agir livremente. Deus não cerceia, não amarra, Deus não escraviza a criatura humana. Mas assim como a criança está ali debaixo dos olhos dos seus pais e precisa seguir as orientações dos pais, o homem também, a criatura humana também. E o inimigo sabia disso desde o começo, sabia. E vai pegar justamente no ponto-chave, vai pegar lá no coração, porque ele sabia, se ele quebrasse essa ligação da criatura humana com Deus, ele conseguia tudo. O inimigo viu que Deus tinha dado uma ordem. Veja bem, por que Deus deu essa ordem? O não comer daquela fruta não era uma coisa importantíssima, até Deus deu uma coisa pequena, quer dizer, deu toda a liberdade ao homem, mas para que ele se lembrasse sempre que ele precisava ser obediente, porque muita gente acha até ridículo, né? Poxa, Deus dizer que não coma daquela fruta, suponhamos, muitas vezes fala que é maçã, claro, não era maçã, mas suponhamos, se fosse uma maçã, que mal existe em comer uma maçã? Realmente, que mal existe em comer uma maçã? Que mal existe em comer uma fruta? Deus deu uma coisa bem pequenininha, mas aquilo era um sinal contínuo de que a criatura humana precisava obedecer. Então Deus nem deu uma coisa grande, pelo contrário, Deus deu liberdade completa, eu diria total. Deus segurou a criatura humana apenas por uma coisa: veja, meu filho, veja, minha filha, você é obediente, você precisa ser obediente, você precisa de mim. Se você se desligar de mim, se desliga tudo, porque eu sou a vida, e se você se desligar de mim, você estará sujeito à morte, você morrerá. O inimigo é tão daninho, tão covarde, tão sujo, que vai pegar aí justamente, e você sabe o restante da história. Ele chega na forma de serpente, primeiro para Eva, mostra a beleza daquela fruta, faz com que Eva pegue. Eva começa a usar da sensibilidade das mãos, depois do cheiro, e pelo cheiro ela já imaginou o gosto daquela fruta. Ela não era muito melhor do que as outras frutas, não, era apenas uma ligação de obediência. Deus precisava ligar a criatura humana a pelo menos um fio de obediência, para que a criatura humana fosse obediente. O tentador seduziu tanto, fazendo com que Eva achasse aquela fruta fora do comum, e daí vem tentar. É verdade que Deus disse que se vocês comerem essa fruta, aliás, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem todas as frutas do paraíso? Olha aí. Não, Deus não tinha. Deus tinha dado toda a liberdade ao homem, somente tinha ligado o homem a um fiozinho de obediência, mas era preciso essa ligação de obediência. O inimigo já começa mentindo. É verdade que Deus proibiu vocês de comerem todas as frutas do paraíso? Eva disse: não, Deus proibiu apenas de nós comermos essa fruta, porque se nós comermos, nós morreremos. E a serpente rindo: não, vocês não vão rir, vocês não vão morrer. Pelo contrário, Deus é espertalhão. Deus sabe que na hora que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês conhecerão o bem e o mal. E aí acontece uma coisa dentro da cabeça de Eva: nós conheceremos o bem e o mal. Porque na verdade até então eles só conheciam o bem, não conheciam o mal, e nisso o demônio não mentiu, nisso ele não mentiu. Vocês conhecerão o bem e o mal. Bandido. Ele até fez
com que Eva pensasse que era uma coisa maravilhosa conhecer o bem e conhecer o mal. Eles não conheciam o mal não existia, eles não tinham provado ainda, só tinham provado o bem, e veja, seria assim como vai ser depois quando Jesus vier estabelecer o seu reino. Nós só teremos bem com nada de mal. Da mesma forma Deus disse, e estava acontecendo, eles só conheciam o bem, e o próprio inimigo também não mentiu nessa situação. Vocês só conhecem o bem, vocês conhecerão também o mal, vocês conhecerão o bem e o mal. Só que ele juntou as duas coisas, o bem e o mal, e encantou Eva. E ela pega a fruta, come, depois pega, porque a desobediência leva a desobediência, leva para Adão. Fala também com Adão, explicando tudo que a serpente havia explicado. Adão também fica com aquela comichão na cabeça, nós conheceremos o bem e o mal. Até disse a serpente, vós sereis como deuses. Vós sereis como Deus, sereis iguais a Deus, sereis iguais a Deus. Conhecereis o bem e o mal. Na verdade, gente, quando eles comeram o fruto, não foi o comer o fruto, quando eles desobedeceram, o que é que aconteceu? Eles cortaram aquele fio que Deus ligava a criatura humana a Ele. É como se eu chegasse aqui num gesto de moleque, pegasse um tesourão e cortasse o fio aqui do câmera. Ele ia ficar sem energia elétrica, ia ficar sem comunicação, de nada adiantaria essa câmera, de nada adiantaria. Era um mundo de peças, sem função nenhuma. Foi isso que aconteceu com a criatura humana. Eu diria assim, é como se nós estivéssemos numa ponte, aqui, e já no começo da ponte, quando a criatura humana, homem e mulher, estavam dando os primeiros passos dentro da ponte, pela desobediência, o homem e mulher explodissem uma bomba. Foi realmente uma bomba que explodiu, assim como esses homens bombas. Agora surgiu também mulher bomba, né? É como se eles se tornassem homem e mulher bomba e explodissem uma bomba. Primeiro, que acabou com a ponte. A ligação entre Deus e homem se interrompeu. Porque ruiu a ponte. Veja, o paraíso era apenas um estágio. A criatura humana começaria aqui nessa terra, que era um paraíso. Era realmente, não é mais, mas era um paraíso. E ali era um trampolim, era uma ponte para chegar ao máximo que era o céu com Deus. Um tempo aqui na terra que era um paraíso, para depois chegar a Deus, porque o homem e a mulher já eram imagem e semelhança de Deus. Viviam um tempo aqui, como o pintinho vive um tempo dentro do ovo, como a criança vive um tempo no ventre da mãe, igualmente viveríamos um tempo aqui, nessa terra que já era um paraíso, para depois irmos para o verdadeiro paraíso, para irmos para o céu, e havia uma ponte, só que essa ponte rebentou-se, estourou, e mais ainda, como foi o homem quem explodiu, como foi o homem e a mulher bomba, eles também acabaram levando as consequências. Deus os poupou à morte, naquele momento, ficaram vítimas da morte. É como alguém que foi vítima de uma bomba, vive um certo tempo, mas depois vai morrer. É por isso que a morte entrou no mundo. Está lá no livro da sabedoria que não foi Deus quem criou a morte, mas foi o demônio por inveja. Ele tinha inveja do homem, da criatura humana, tinha inveja do paraíso em que estava a criatura humana, tinha inveja da obediência da criatura humana, porque ele também, Lúcifer, desobedeceu. Os anjos rebeldes
Até se chamam rebeldes, porque desobedeceram, foram rebeldes, seguiram a conversa de Lúcifer, e também eles desobedeceram. Então ele tinha inveja da obediência do homem, e o que a criatura humana ia receber com a obediência. O paraíso aqui e depois o céu. Então, por essa inveja, o demônio entrou, tentou a criatura humana desobedeceu, explodiu a bomba, e daí a morte entrou. Não morreu imediatamente, mas assim como alguém que foi vítima de uma bomba que estourou nele, passado um tempo, morre. É o que aconteceu com a criatura humana. É por isso que a morte entrou. E gente, nós podemos dizer, é por isso que toda a desgraça, toda a miséria que existe no mundo entrou. E mais ainda, não era mais possível a criatura humana chegar a Deus. Não era mais possível. Não é que Deus, bravo, fechou as portas do céu. Às vezes nós pensamos que é isso, né? Deus ficou bravo com o pecado do homem, com isso fechou o céu e o homem não podia mais chegar. Não, não foi isso. Deus ainda queria que a criatura humana viesse até ele, queria, mas a própria criatura humana explodiu a ponte com a bomba do pecado. Aí você começa a imaginar como o pecado, qualquer pecado, é sempre uma bomba na nossa vida, mesmo que não pareça, veja a bomba que aconteceu na vida de Saul, porque rejeitaste a ordem de Deus, a palavra do Senhor. O Senhor também te rejeitou. Mas por que o Senhor rejeitou? Porque Deus amava. Se Samuel amava a Saul, muito mais Deus. É que na hora que Saul desobedeceu, ele explodiu uma bomba na vida dele. Deus precisava que o primeiro rei de Israel fosse obediente. Ninguém ainda sabia ser rei do povo de Deus, e ninguém saberia ser rei do povo de Deus, porque ser rei do povo de Deus é uma coisa totalmente diferente. Portanto, era preciso obediência. Na hora que Saul desobedeceu, ele explodiu uma bomba na vida dele mesmo. Daí a rejeição. Daí não é que Deus não queria mais que Saul fosse rei, é que Saul não tinha mais condições de ser rei. É só você acompanhar o primeiro livro de Samuel, você vê como mudou o coração de Saul. Logo depois Saul fica um homem esquisito, um homem que tinha medo de tudo, medo de si mesmo, que acabou ficando com inveja, com ciúme de Davi, e depois ficou com medo de Davi, que Davi ia roubar o reino dele. Por isso, até por 2 vezes, ele pegou a lança e atirou em Davi. É que Davi era muito esperto, ele se desviou e a lança passou. Davi, que justamente tinha vindo para tocar harpa, para tocar e cantar, porque ele era realmente cantor e tocador de harpa. Deus providenciou que Davi viesse para tirar Saul da depressão. Naquele tempo não se falava em depressão, mas ele ficava tão deprimido, tão para baixo, que ele perdia o tino de tudo, e justamente por 2 vezes ele quis matar. Daí para frente ele começa a perseguir Davi, e Saul só faz coisas erradas daí para frente. É só você continuar no livro de Samuel, que você vai ver, Saul só faz coisas erradas, porque ele já tinha explodido, ou até melhor, implodido com aquela bomba a sua vida. Gente, qualquer pecado na nossa vida implode a nossa vida, implode. É por isso que o Dunga gosta dessa passagem, e eu também. O salário do pecado é a morte. O que é o salário? O salário é o pagamento por aquilo que você faz. Suponhamos que eu contratasse uns carpinteiros para fazer todo esse cenário que foi usado ontem para a Via Sacra, está sendo usado agora, está aqui, né? É claro, eles vieram, fizeram, tiveram um trabalho, é preciso pagar.
o salário é o pagamento por aquilo que eles fizeram. Fizeram o cenário, montaram o cenário, a gente paga o correspondente àquilo que eles fizeram. Qual é o salário do pecado? Qual é o pagamento por aquilo que a gente fez com o pecado? É a morte. É a morte. E por que é a morte? Porque Deus então, você pecou, então a morte em você? Não. Eu repito, e a comparação funciona. O pecado é uma bomba. Na hora que a bomba estourou, gente, até você pode carregar uma bomba, e o homem bomba, quando carrega o corpo inteiro cheio de bombas, ainda nada acontece. Ele está cheio de bombas, mas nada acontece. Tudo acontece na hora que ele então liga aquele dispositivo. Na hora que ele ligou, a bomba detona, e daí tudo acontece. O pecado é isso. Por isso que o salário do pecado é a morte. Você entendeu o que faz a desobediência na nossa vida? É por isso, justamente porque o homem implodiu a ponte, e se implodiu, Deus precisou, porque não tinha mais jeito, implodiu. Deus teve que mandar do céu, o Pai teve que mandar do céu o seu filho, e o seu filho aceitou, porque o filho viu a situação dos seus irmãos. E aí tanto o Pai amou a humanidade perdida, implodida. Jesus amou tanto os seus irmãos, e o Pai também amou tanto os seus filhos, que os dois têm um diálogo maravilhoso. A gente não sabe quem ama mais. O Pai ama essa humanidade e não quer essa humanidade perdida, e pede ao filho que vá. E o filho vê o coração do Pai, porque o coração do Pai sofria com a humanidade perdida, a humanidade que não podia mais voltar ao céu, não podia mais voltar para Deus, ia morrer e pronto. O filho vendo a dor do pai, e vendo a situação de miséria dos seus irmãos, ele se dispõe e obedece ao Pai. Sim, Pai, eu vou. É por isso que diz a Escritura, está lá na carta aos Hebreus, que entrando no mundo, Cristo diz: eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui para fazer a vossa vontade. Não quiseste sacrifícios nem oblações, mas me deste um corpo, me deste uma natureza humana, e eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Em outras palavras, eis-me aqui, ó Deus, para obedecer. E daí para frente, Jesus obedece sempre. Ele mesmo diz: eu desci do céu. Isso vale a pena você ver. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 37. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu não o lançarei fora. Agora o 38, que é o precioso: porque eu desci do céu para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu para fazer não a minha vontade. Veja, Jesus quando vem, ele já diz um não à sua vontade. Claro, Jesus era livre, totalmente livre. Nunca houve alguém tão livre como o Filho de Deus, mesmo feito homem. Nunca houve alguém tão livre como ele, mas ele abre mão da sua liberdade. E vem para fazer unicamente a vontade do seu Pai. E continua: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
É por isso que entra de cheio para nós o tema desse acampamento. Pela desobediência de um só, Adão, eu já expliquei tudo, a bomba explodiu, a humanidade toda tornou-se pecadora, houve um estrago em nós, e mais, implodiu a ponte para Deus. Mas, pela obediência de um só, Jesus Cristo, todos se tornaram justos, todos. O estrago feito em nós continuou, porque o estrago foi feito em nós, mas, primeiro, nós nos tornamos justos diante de Deus, voltamos a ser filhos amados de Deus, e mais do que isso, a ponte se refez. Jesus é a ponte. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O salário do pecado é a morte, então a morte imperava no mundo, e Jesus veio e disse: eu sou a vida, e eu sou a verdade, e a verdade está em mim. Jesus estava querendo dizer: o demônio só engana vocês, ele só mente, mentiu desde o começo e vive mentindo, enganando vocês, fazendo com que vocês achem que vocês se tornam o máximo quando vocês querem fazer a própria vontade, e vocês acabam deixando de lado a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Vocês pensam que vocês são o máximo porque fazem a própria vontade, seguem os próprios planos, têm os próprios projetos, seguem os próprios sonhos, e ele vive mostrando para vocês que isso é ao máximo, isso vai fazê-los felizes. Mas Jesus diz: é mentira, é mentira, mentira, é mentira, é mentira. Depois que o pecado entrou no mundo, a salvação, a felicidade, a realização está só na obediência, porque vocês continuam como Adão e Eva, como os primeiros pais, vocês continuam como eles, precisando de Deus, precisando da obediência. Jesus mesmo diz: eu não precisaria obedecer, mas uma vez que eu me fiz homem, que eu me fiz criatura humana, eu aceitei a regra do jogo. Ser homem é obedecer. Veja, eu estou atingindo agora um ponto maravilhoso, importantíssimo. Jesus mostrou qual é a regra do jogo. Ser homem, ser criatura humana, é sinônimo de obedecer. Então Jesus, quando entra neste mundo, Jesus, quando se faz carne no ventre de Maria e nasce, ele aceita a regra do jogo, e a regra do jogo para ser criatura humana é obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos de Deus, e claro, quem obedece a Deus, obedece, daí obedece aos pais, obedece, é dócil, é submisso. Você está me entendendo? Enquanto que o inimigo que quer o nosso mal, que quer continuar implodindo a gente e a vida da gente, e implodir a nossa possibilidade de vida eterna com Deus no céu, ele quer implodir tudo isso. Pelo contrário, ele quer pegar os seus destroços e levar ainda os seus destroços para o inferno, para o fundo do inferno, onde ele está. A verdade é esta. O que ele quer é isso. É por isso que ele vive enganando a gente com cores, com luzes, com prazeres, mostrando maravilhas, mas que na verdade é tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira, é tudo falso. É tudo falso. O próprio Jesus aceitou a regra do jogo. Ser criatura humana é igual a obedecer. É igualzinho uma fórmula de matemática, uma fórmula da física, igualzinho. Criatura humana igual obedecer. É uma decorrência. Jesus aceitou a regra do jogo, e por isso ele se tornou causa de salvação para todos aqueles que obedecem. Eu quero mostrar para você também essa passagem, porque ela é muito importante para nós. Vai comigo para a carta aos Hebreus. Hebreus 6. Antes da carta, das cartas de São Paulo, né? Que vem vindo com Timóteo, Tito. Depois das cartas de São Paulo, vem Hebreus. Depois dela só vem Tiago, João e tal. Então Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que sofreu.
Mas quando levou a termo sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Está aí o segredo, gente. Ele que era filho aprendeu a obediência. E como foi duro obedecer ao Pai até a morte e morte de cruz. Ontem nós tivemos apenas uma representação e como nos tocou aquela via sacra. Quem viu aqui no Rincão, quem viu pela televisão, até mesmo quem ouviu pelo rádio, porque pelo som foi tudo também, certamente foi tocado, mas a gente que viu, foi mais tocante ainda, penso eu. Como foi duro para Jesus obedecer, mas ele obedeceu. Portanto, obedecendo, indo até o fim, ele tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É como se dissesse, para quem é a salvação? A salvação é para aqueles que obedecem. É por isso que o inimigo quer você um desobediente. É por isso que o inimigo quer você uma desobediente. Já notou como todos nós somos desobedientes? Isso começa cedo, é só ver criança, né? Já viu como uma criança é desobediente? Ela gosta de fazer o oposto do que o pai e a mãe estão mandando. Verdade ou não é? Nós não queremos obedecer pai, não queremos obedecer mãe, não queremos obedecer professor, não queremos obedecer o chefe de serviço, não queremos obedecer patrão, não queremos obedecer ninguém. A mulher não quer obedecer o marido, os filhos não querem obedecer aos próprios pais, não quer. Nós não queremos obedecer às leis, não queremos. Começa pelas leis de trânsito e todas as outras leis. Até muita gente vai, se forma, se torna advogado, não para cumprir a lei, mas para dar um jeitinho, para desobedecer a lei, sem ser pego. E quanta gente faz isso, usa da ciência do direito, justamente para distorcer o direito, para desobedecer a lei e não levar a castigo. Infelizmente, há um vírus de desobediência em nós, um vírus. E hoje é o dia de irmos ao âmago e enterrar com Jesus, na sepultura dele, a minha desobediência. Você pode dizer para você mesmo, para até bater no peito, eu preciso sepultar hoje, na sepultura de Jesus, a minha desobediência, essa desobediência que eu sinto dentro de mim, essa rejeição à obediência, essa insubordinação, essa insubmissão que há dentro de mim, essa rebeldia que há dentro de mim. Você pode dizer, eu sou rebelde a Deus, rebelde aos pais, rebelde às leis, rebelde a professores, rebelde a patrão, rebelde a chefes. Eu sou rebelde, e sinto essa minha rebeldia, e saiba disso, é a palavra de Deus atestando, aí está a chave de tudo. O pecado dos pecados é a desobediência, porque tudo começou pela desobediência. O primeiro pecado não foi o de sexualidade, não foi. O primeiro pecado nem foi matar, nem foi roubar, nem foi ainda o orgulho, não foi a desobediência. Depois da desobediência vieram todos os pecados. Reconheça, e aí está o mais importante, reconheça que você é desobediente, que você é rebelde. E se você diz que não é, já está mentindo. Somos, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, todos nós somos desobedientes, todos nós somos rebeldes, e aí está a chave de tudo. Sepulte agora,
Reconheça a sua rebeldia. Reconheça até mesmo que você é impotente diante da sua rebeldia. Você é impotente diante da sua desobediência e você acaba desobedecendo. Aquilo comicha dentro de você e você acaba desobedecendo. Reconheça, assim como o alcoólatra, ele precisa reconhecer que ele se tornou de tal maneira dependente que ele é impotente diante da bebida, diante do álcool. Ele é impotente, ele precisa reconhecer. Reconheça agora que você é impotente diante da rebeldia que está em você, diante da desobediência que está em você. Reconheça, e por causa disso, sepulte agora, na sepultura de Jesus, a sua desobediência, a sua rebeldia, e deixe sepultada. Para quê? Para que sepultada com Cristo no sepulcro, ela ressuscite. Sim, você ressuscite, não mais desobediente, não mais rebelde, mas obediente. Eu sei que nós podíamos fazer tudo agora e até pedir ao Senhor que nos ressuscitasse, mas nós vamos deixar isso para o dia inteirinho. Vamos levar isso para a missa hoje à noite, a beleza da missa da vigília da Páscoa, para hoje à noite, com a ressurreição de Jesus, explodir também em nós agora. É uma explosão linda esta. Sim, é a explosão da ressurreição, para que o homem obediente, para que a mulher obediente ressuscite em você. O que nós fazemos agora é sepultar, e vai agora rezando, e vai rezando forte na linguagem dos anjos, e deixe que o próprio Espírito Santo faça isso em você. Sepultar este homem desobediente, sepultar, vai rezando, sepultar essa mulher desobediente. Reza na linguagem dos anjos, obedece a Deus agora, subjuga a sua inteligência, subjuga os seus sentimentos, porque a oração em línguas é também uma sujeição a Deus. Sim, a oração em línguas já é uma sujeição a Deus, já é uma obediência a Deus. Eu não sigo a minha cabeça, mas eu sigo o Senhor. Eu sigo a ordem do Senhor. Senhor, nós estamos deixando que o próprio Espírito Santo ore em nós e sepulte conosco, porque eu quero sepultar, Senhor. Eu quero sepultar agora, na tua sepultura, para nesta noite, Senhor, ressuscite em mim o homem novo, a mulher nova, obediente, o homem obediente como tu, Jesus, foste obediente, a mulher obediente como Maria foi obediente. Sim, Senhor, eu quero a obediência. O Senhor mesmo, quando entrou nesse mundo, aceitou a regra do jogo, e quando Maria foi convidada pelo anjo a ser a tua mãe, a primeira coisa que ela fez foi declarar a regra do jogo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela aceitou a obediência, ela aceitou a regra do jogo. Ela estava sendo escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, mas ela declara a regra do jogo: eu sou apenas criatura humana, e eu declaro que eu sou a escrava do Senhor. Então faça-se em mim segundo a sua palavra, faça-se em mim segundo a sua ordem, o seu mandamento. Ele quem manda, eu sou apenas a escrava. Obrigado, Senhor, que hoje, na Páscoa da ressurreição, ressuscite o homem novo obediente, ressuscite a mulher nova obediente, que aceitaram a regra do jogo. Ser criatura humana é ser obediente. Kandaramani Allah queria mani Allah. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, precisa ser mudado, precisa ser mudado através disso, Senhor, através desta guinada da desobediência para a obediência,
da rebeldia para a docilidade, da insubmissão para a submissão. Sim, nosso Deus e nosso Senhor, obrigado, obrigado porque me dás a graça de sepultar com Jesus na sua sepultura. Sim, sepultar com Jesus na sua sepultura o homem velho, a mulher velha, votados ao pecado e por isso voltados à morte. Sim, que esse homem pecador, que essa mulher pecadora, votados à morte, sejam sepultados agora e ressuscitem hoje ainda, nessa noite, para a vida nova, para ser criatura nova, para ser homem, para ser mulher, novos pela obediência. Senhor, eu aceito obedecer. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver. Faz-me fiel, mais uma vez, todos nós juntos. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Peça isso. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver. Faz-me fiel. Eu tenho a certeza que você já foi a um enterro e viu como é que acontece o enterro. Não sei se você viu um enterro onde o sacerdote vai também. Uma das coisas que o sacerdote faz é essa: abençoar a sepultura. Não estranhe, nem fique com medo. Eu vou agora abençoar as sepulturas, porque eu acredito que você realmente sepultou o homem velho desobediente, a mulher velha desobediente. Você sepultou na sepultura de Jesus. Obrigado. Obrigado. Que bom que você entendeu. E agora eu quero abençoar a sepultura. E interessante, quando o sacerdote dá a bênção à sepultura, ele diz justamente para que um dia dessa sepultura ressuscite o homem novo, no dia que o Senhor vier. Só que esse homem velho, essa mulher velha que você sepultou agora, não vai precisar esperar a vinda de Jesus, não. Esse homem velho, essa mulher velha, vai ressuscitar essa noite na missa da vigília pascal. Vai ressuscitar obediente, aí que está, vai ressuscitar obediente, aceitando a regra do jogo. Ser criatura humana é ser obediente, é a fórmula. Ser criatura humana é ser obediente, é ser obediente. Eu aceito a regra do jogo. Por isso, Senhor, impondo as minhas mãos, usando o poder que o Senhor concedeu a nós, sacerdotes, inclusive, Senhor, de ligar e desligar na terra e no céu, eu abençoo, Senhor, estas sepulturas, onde os meus irmãos e irmãs, onde nós, Senhor, sepultamos contigo, Jesus, sepultamos na tua sepultura o homem velho, a mulher velha, o homem desobediente, a mulher desobediente, para que na Páscoa da ressurreição, esta noite, ressuscite o homem novo, ressuscite a mulher nova, obediente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém? Amém. Você está sepultadinho o dia inteiro para ressuscitar hoje à noite na Páscoa da ressurreição. cançãonovaplay.com. Assine já!